Aqui nós temos uma situação real, né, de um veículo naturalmente equipado com um sistema de refrigeração, que é o caso, né, de todos os veículos, todas as linhas hoje, de todas as montadoras, inclusive máquinas, como a gente já tem falado, podendo ser máquinas agrícolas, máquinas de construção, e aí passando por carretas, caminhões, ônibus e veículos populares, todos equipados com um sistema de refrigeração. Como você pode ver nessa filmagem que eu estou fazendo aqui, o sistema de refrigeração está entrelaçado ao sistema elétrico e mecânico do veículo. Você está vendo aí uma área de capô. Então é o motor, você consegue ver lá ao fundo, estou apontando com o dedo lá, a placa de cobertura do bloco do motor, do cabeçote, o sistema de refrigeração do veículo, lá na frente o filtro, né? Então você consegue ver bateria, você consegue ver o depósito de líquido de arrefecimento e onde está o sistema de refrigeração nesse veículo, que é um problema que você vai ter que saber lidar com ele em qualquer tipo de veículo, até porque dependendo da montadora e do tipo do veículo, você encontrará ambientes de capô muito mais complexo do que esse. Tudo amontoado num espaço muito pequeno para alojar todas essas coisas, mas o sistema de refrigeração está aqui. Onde então está? Então vamos começar pelo principal componente do sistema, o compressor. Por regra, o compressor sempre estará aqui, nessa posição, na frente, na parte da frente do motor, e eu vou colocar a mão aqui, ó, essa parte aqui, ó, é justamente a parte da embreagem do compressor, que está coberto por essa proteção. Temos essa peça aqui todinha, essa peça que eu vou tocar aqui com a mão nela, ó, todinha aqui, ó, é o compressor. Temos aqui o sistema elétrico do compressor, a tubulação da linha de alta pressão saindo por aqui, e nesse caso, no caso desse compressor, a tubulação de baixa sai lá pelo outro lado, lá por baixo aqui, ó. Essa partezinha que eu estou tocando com o dedo nela aqui, ó, é a válvula de baixa pressão, onde você vai colocar aqui o engate para poder colocar o manifold na linha de baixa pressão. Mas isso não será assim em todos os compressores, não. Depende de compressor para compressor. A outra questão é a acomodação, o sistema de acomodação do compressor no bloco do motor. Então, não é a mesma coisa de veículo para veículo, nem é a mesma forma de encaixe ou de parafusos no compressor. Então, isso faz com que a maioria dos compressores não se adequem de um veículo para outro em função dessas partes aqui que adequam o compressor ao sistema. Então isso já cria um grau de dificuldade, um certo grau de dificuldade, porque obriga o compressor do veículo ser do mesmo tipo, do mesmo fabricante, né, que é adotado pela montadora. Então você pode ter, por exemplo, um compressor ou dois funcionando, mas eis que não se encaixam nesse tipo de acomodação aqui no bloco do motor. Ainda tem o problema do fato da capacidade do compressor, de pressão e de sucção. Então, mesmo que o compressor venha a se adequar aqui, ou que você troque isso aqui e faça uma adequação para colocar aqui, é preciso considerar que o compressor tem comportamentos em relação à pressão, sucção, é tudo em função da estrutura e que nem sempre é a mesma coisa. Então esse é um aspecto a ser entendido quando o assunto é compressor, porque nós ainda estamos discutindo essa questão. A outra questão é o seguinte, ó, depois que sai daqui do compressor, então o que é que nós fizemos? Nós estamos vendo aqui o compressor na prática. Então o que é que se tem ali embaixo? Lá embaixo aqui, eu vou colocar a mão aqui, onde eu estou tocando aqui, justamente a embreagem magnética do compressor. É um pouco difícil, não dá para chegar lá pelo espaço no veículo, mas aqui onde eu estou colocando a mão está a embreagem magnética.
Essa embreagem magnética não funciona quando o veículo entra em operação. Essa embreagem magnética ela só movimenta quando o sistema elétrico do compressor, lá, olha o sisteminha elétrico lá, quando ele é acionado lá dentro do veículo, lá no painel de controle do aparelho de ar-condicionado. E ele, uma vez acionado, ele passa a ser ligado e desligado pelos dois controlados pelos principais sensores do sistema, que é o sensor de pressão, o pressostato, e o sensor de temperatura, o termostato. E a partir daí já começa a gente entender que tem coisas que não estão presentes aqui, que a gente vai precisar, por exemplo, puxando mais a imagem aqui para a gente ver, ó. O compressor nós enxergamos lá embaixo. Daqui do compressor vai para onde? Então, deixa eu girar aqui um pouco. Essa tubulação que está saindo aqui, ó, que eu estou pegando nela, linha de alta pressão. Essa tubulação aqui, estou tocando nela aqui, ó, linha de alta pressão. Ela vai circular de acordo com o veículo, com a estrutura do veículo, e ela vem lá para frente, ó. Ela vai para aquele ambiente ali. Acontece que esse ambiente que você está vendo ali, ó, tem um ventilador exaustor grande lá embaixo, ó, de 2 velocidades, primeira e segunda velocidade, tem um radiador grande, mas esse radiador que você está vendo aí não é o radiador do ar-condicionado, não é a condensadora, ele é o radiador de arrefecimento de água, né, arrefecimento de água do veículo. Então, o radiador do sistema vai estar lá na frente dele. Ou seja, primeiro, né, você tem a grade do veículo lá na frente, lá adiante você consegue ver, nos 2 quadradozinhos lá em azul claro. Então, o azul claro, naturalmente, é o reflexo da parede aqui, né, porque você está vendo lá para frente. Então, o ar penetra ali, vai incidir no radiador da condensadora para só depois chegar aqui, no radiador do arrefecimento. O que é que acontece? Esse eletroventilador, ele trabalha ao contrário, ele puxa ar quente de dentro desse sistema e joga ar quente no bloco do motor. Esse ar quente é absorvido pelo ar-condicionado lá dentro do habitáculo, ou seja, lá dentro do ambiente de cabine. Esse ventilador aí, ele vai puxar, isso aqui, ó, apontar lá, ele vai puxar ar quente para cá, para o bloco do motor. Esse ar quente vai chegar até aqui, nesse ambiente aqui, ó, que você está vendo, ó, e aqui ele será sugado pela turbina para dentro do radiador da evaporadora. É ar quente, então aproximadamente 87 graus. Então esse ar quente agora, ao circular pelas serpentinas do condensador, ele não permite que o condensador congele, vai esfriar, vai pulverizar o ambiente com o ar frio. Então o ar quente converte-se em ar frio para fazer 2 trabalhos: climatizar o ambiente e não permitir que congele dentro do radiador do evaporador. E ao mesmo tempo ele sai da condição de vapor, ele converte-se em líquido e vai para onde? Retorna para dentro do compressor. Aqui, ó. Vai retornar aqui, ó, para dentro do compressor por outra linha, né? A linha de baixa pressão. No caso, está vindo lá por baixo, a chegar aqui. Então, é assim o ciclo. Porém, tem as peças fundamentais desse sistema. Primeiro, o pressostato. O pressostato é o componente que vai medir a pressão do sistema, já discutimos sobre ele. Ele funciona de 2 maneiras. Ele tanto pode determinar que a pressão está excessiva, como pode determinar que a pressão está baixa demais. Se a pressão estiver excessiva ou baixa demais, ele age naquele controle elétrico lá, ó, e desliga o compressor, em qualquer um dos 2 casos, para evitar o calço hidráulico, para evitar a queima do compressor. Mas afinal de contas, onde está esse componente importante? Nesse caso aqui, nesse veículo em particular, ele está aqui, ó. Nós temos, o que é isso aqui? Que peça é essa aqui? O filtro secador acumulador. Olha as mangueiras aqui, ó. Uma do lado aqui, ó, e outra do outro. Que mangueiras são essas? Elas estão vindo, uma está vindo do condensador para dentro do filtro. A outra está saindo do filtro para o evaporador.
passando pela válvula termostática. Essa peça aqui, ó, é o pressostáto. Na verdade, aqui é o controle elétrico dela, que você tira e coloca, e aqui dentro você tem o pressostáto. Isso aqui é um filtro secador acumulador e ele contém o pressostáto. Que peça é essa aqui em cima? Isso aqui, na verdade, é uma proteção de borracha. Então, o que é isso aqui? A válvula de alta pressão. Então, aqui a gente vai engatar quem? O engate rápido para poder colocar a mangueira vermelha do manifold para medir a alta pressão, porque aqui é alta pressão. Isso aqui lá dentro é o que? A válvula Schrader. Essa válvulazinha dá defeito, apresenta vazamento aqui, micro vazamento. É preciso substituir isso aqui. Então, por isso ela é protegida, tem essas proteções aqui, para impedir o quê? Impedir entrada de sujeira, impedir que ocorra danos aqui e o sistema vaze. Então você está vendo aí, ó, filtro, secador, acumulador. Isso aqui não é regra não, tá? Esse veículo está equipado assim, com o pressostáto ligado ao filtro, secador, acumulador. Existem veículos que o pressostáto está na tubulação, direto, linha de alta pressão. Ele pode estar na linha de alta pressão e alta temperatura, que é a saída do compressor até o evaporador, ou pode estar aqui na saída do evaporador, passando pelo filtro, secador, acumulador, até chegar na válvula termostática, no termostato, e consequentemente pulverizar dentro do radiador do evaporador. Então a gente vê aqui, ó, o sistema, né? Então o que nós iremos ver agora? Por exemplo, o veículo quando está desligado, como está aqui. Nesse momento o veículo está desligado aqui. Não tem nada funcionando, o motor está parado. Então qual é a condição de pressão nesse sistema? O sistema está em alta pressão, em todos os lugares, alta pressão. Quando o compressor começar a funcionar aqui, o sistema entra em alta pressão do compressor, passando pelo evaporador, passando pelo filtro, secador, acumulador, até chegar lá dentro, lá no evaporador que está lá dentro, embutido. Pois bem, então essa alta pressão, à medida em que eu acelero o veículo, ela também se altera. Por que ela se altera? Porque o compressor, esse compressor do sistema de refrigeração, ele é variável, ele não é fixo. Então ele parte de uma aceleração, eu já expliquei isso. Quando o veículo está ligado e contando, ele está numa aceleração de 1000 giros, 1000 rotações por minuto. Quando o veículo é acelerado, ele também acelera junto. Ele pode chegar a 10.000, 7, 8, 9, 10.000 rotações por minuto. Então, esse aumento de rotação também aumenta a movimentação de fluido e a pressão e a quantidade volumétrica de líquido saindo do evaporador. Por isso existe o filtro acumulador. Ele é secador, como a gente já explicou, para secar as impurezas e as imperfeições que possam estar saindo de dentro do sistema. E ele é acumulador porque ele acumula líquido justamente para compensar essas acelerações e desacelerações. Se você observar, eu vou marcar aqui, olha lá onde eu estou apontando, tá vendo? Eu coloquei ali um espelho ali dentro, porque só assim eu conseguiria mostrar, para que você possa entender bem isso aqui, ó. Então essa parte que eu estou tocando nela aqui, ó, é a base do compressor do ar-condicionado automotivo. Ele está preso aqui, esses parafusos aqui naturalmente são para prender a proteção. Aqui dentro tem uma correia dentada, ela vai estar aqui, ó, vou tocar nela aqui, ó. Toquei na correia, estou tocando nela aqui. Essa aqui é a correia dentada. O tensor da correia vai ser assim em qualquer veículo. Então isso aqui está vindo lá do eixo virabrequim, lá debaixo do motor, para quando o motor for acionado, essa correia vai rodar, vai girar, impulsionada pelo eixo virabrequim. Você vai ver que o tensor aqui vai movimentar
Então a correia movimenta, porém a embreagem magnética do compressor ali, ó, ela vai ficar parada. Isso significa o quê? Significa que o veículo entrou em operação, o sistema mecânico inteiro do veículo e eletrônico está funcionando, o sistema elétrico também, porém o sistema de ar-condicionado está parado, porque a embreagem magnética vai ficar parada com o veículo funcionando. Isso ocorre por quê? Ocorre porque o sistema, como eu já expliquei em aulas anteriores, ele tem seu próprio chicote elétrico, que vai passar pelos itens, pelos componentes relacionados com a segurança do sistema de ar-condicionado. No caso, relés, fusíveis, dependendo do tipo de veículo, você terá caixas e centrais de fusíveis externos ao painel de instrumento do veículo e ao painel de tabelier. Você poderá ter centrais de fusíveis e de relés espalhados dentro do ambiente de capô, sendo próximo da bateria. Daqui a pouco eu irei mostrar alguns deles, né? Você também terá esse sistema, pode ter ele agregado à central de fusíveis e de relés do veículo, mas são eles quem fazem o acionamento do compressor para que você possa ter o sistema de refrigeração. E esse acionamento do compressor, ele se dá em função de uma série de questões que são lidas. Então, quando o sistema está em operação, tudo é monitorado, mas quando ele está parado, como está aqui, também existe um monitoramento. Então, a partir do momento em que você lá no painel de instrumento do veículo aciona o ar-condicionado, é lido uma série de informações. Por exemplo, é verificado se tem pressão de alta, se tem pressão de baixa. Verificado como? Verificado pelo pressostato. Em alguns veículos tem dois, tem o pressostato de alta e o pressostato de baixa. Em outros tem apenas um. Já expliquei que quando o veículo for eletrônico, o pressostato chama-se transdutor de pressão. Nas próximas aulas eu irei desenhar o esquema elétrico do transdutor de pressão, a sua relação com a central eletrônica do ar-condicionado e a relação da central eletrônica do ar-condicionado com a central ECU. Como é que é feito esse funcionamento? Então, é todo um conjunto de coisas. Eletroventilador exaustor que eu mostrei há pouco, lá do radiador, ele também é acionado por essa função aí, mas ele não entra no momento em que se liga o veículo. Ele entra quando o ar-condicionado é acionado. Então existem defeitos provenientes daí. Você pode abrir a chave do carro e o eletroventilador já entrar instantaneamente. Isso pode estar relacionado com o sensor, né, de segunda velocidade que tem no sistema de alguns sistemas de ar-condicionado. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ligar esse veículo para que eu possa mostrar para você que o ar-condicionado vai ficar parado, a embreagem vai ficar parada. Por quê? Porque eu liguei o veículo, mas não liguei o sistema elétrico do ar-condicionado. Então o que é que a gente faz? A gente liga o veículo, observe bem, vou abrir a chave. Bom, vou dar partida no veículo. Observe que o veículo está contando, o motor está em funcionamento. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas a correia está trabalhando, o tensor está rodando, o veículo está se movimentando, balançando, trabalhando, mas a embreagem magnética do compressor está parada. Isso significa o quê? Isso significa que o sistema de ar-condicionado está inoperante. Então, a partir do momento em que eu acionar o sistema de ar-condicionado agora lá dentro, no painel do instrumento do veículo, no painel do ar-condicionado, então eu vou ter o acionamento da embreagem. Mas eu terei o acionamento da embreagem se e somente se todo o sistema elétrico e eletrônico do ar-condicionado estiver em perfeito funcionamento. Se o sistema não tiver em perfeito funcionamento, a embreagem não vai partir. Então eu vou tentar ligar o ar-condicionado para a gente ver se a embreagem aciona. Se a embreagem acionar, significa que o compressor entrou em operação. Vamos analisar.
Pronto, acionei o ar-condicionado. O que é que ocorre? A embreagem entra em operação, a embreagem magnética. Se a embreagem magnética entrou em operação, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ar-condicionado está em operação, está funcionando. Nesse momento, o ar-condicionado é para estar gelando. Então aqui, ó, nesse exato momento aqui, o compressor está rodando a 1000 rotações por minuto. A velocidade de rotação do eixo virabrequim do motor. Parte daqui. Quando eu acelerar o veículo, a embreagem acelera também. Então, por isso o compressor é variável, né? O compressor é variável justamente porque ele vai ter aceleração e desaceleração. E é por essa razão que existe o filtro secador acumulador. Então, ó. Pronto. O compressor parou, ligou novamente. Isso faz parte? Faz parte. O sistema está monitorando tudo. Então você vai ter o quê? Vai haver situações em que o cliente vai chegar com o ar-condicionado e vai dizer para você, meu ar-condicionado não está gelando. O ar-condicionado não está gelando por quê? Aí você vai fazer esse movimento, você vai ligar o veículo, vai mandar monitorar alguém, analisar, porque você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vai ligar o ar-condicionado lá dentro, na primeira velocidade apenas. E a embreagem tem que partir como partiu ali. Se a embreagem não partir, significa que você pode estar tendo um problema elétrico, um problema no pressostato, um problema no termostato ou na própria placa eletrônica de potência, se existir, se o aparelho for digital. Você pode... Agora, pode acontecer o seguinte, pode acontecer de você... Ó, acelerei o veículo, desligou o compressor, daqui a pouco ele parte novamente, tá vendo? Só que pode acontecer o quê? Pode acontecer de você fazer essa operação e sem acelerar, sem fazer isso aqui, ó. Sem acelerar o veículo. A embreagem ficar ligando e desligando. Se você ligar o ar-condicionado, a embreagem magnética fez aquilo ali, ó, armou, o compressor está funcionando. Mas sem que você acelere o veículo, ela fica intermitentemente ligando e desligando, ligando e desligando, você pode ter um problema de congelamento lá dentro do radiador do evaporador. Você pode ter problema de congelamento nas serpentinas. Aí faz isso aí, o sensor fica ligando e desligando o compressor o tempo inteiro, o ar-condicionado não gela, ou se gelar, não gela corretamente, não gela satisfatoriamente. Então, nesses casos, muito provavelmente você tem esse problema. É claro que você, naturalmente, quando você se deparar com uma situação como essa, em que o compressor fica ligando e desligando, armando e desarmando intermitentemente o tempo todo, você primeiro vai fazer uma análise do chicote elétrico. Você pode ter folgas, você pode ter oxidação em terminais, tudo isso também cria esse problema. Mas se você não encontrar falhas no chicote elétrico, vai precisar desmontar o painel do veículo, vai precisar tirar fora a caixa para ver o evaporador, para fazer limpeza no evaporador, porque ele está congelando por dentro, por excesso de sujeiras, faz muito isso. E o compressor fica nessa situação, entendeu? Fica ligando e desligando intermitentemente, entendeu? Então aí você pode ver como é o princípio de funcionamento do aparelho, do ar-condicionado, do compressor, do aparelho, do sistema de ar-condicionado automotivo.